Bom, pessoal, agora, né, oficialmente, né, boa noite já, né, já estamos nesse início da noite. Quero agradecer a presença de todos, né, estão se dispondo a ficar conosco nesse horário para debater um tema tão importante, né. Eu sou a Tatiana, né, deixa eu me apresentar, né, primeiramente, falo do marketing da Gedank, e hoje a gente trouxe, né, a pauta, um tema que é bem crítico em relação às empresas, relacionado a os desafios de manter e monitorar as cadeias de fornecimento, né, em conformidade com as boas práticas de compliance. Então, para ilustrar, né, para debater esse tema e compartilhar experiências e trazer insights valiosos, a gente está aqui com o Lucas, né, o Lucas Madureira, que ele é o CEO e co-founder da Gedank. Estamos com a Patrícia Topan, que é especialista em compliance do Grupo NC, já há mais de 10 anos, né, atuando na área. Estamos com o Roberto de Silo, sócio proprietário da Zenith Source, também advogado. Então, a gente vai começar esse debate, né, e eu gostaria até de reforçar com vocês que, à medida que vocês forem tendo dúvidas, né, podem deixar as perguntas no chat, que ao final a gente vai repassar os especialistas, tá? Então, a gente vai deixar o debate correndo e logo após o término, né, das perguntas iniciais, a gente vai para as dúvidas que é de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos começar. A primeira pergunta eu já começo com a Patrícia, né? Vamos começar com as mulheres. Patrícia, ética, responsabilidade corporativa, conformidade, consolidam-se como pilares para a construção de uma imagem empresarial sólida e competitiva. Como que você avalia hoje o grau de amadurecimento das empresas em relação à implementação de boas práticas de compliance? Primeiramente, Tati, queria agradecer aqui ao convite, né? A gente fez essa rodada lá na Expo Compliance, daí acho que estendemos para esse webinar, né? Então, obrigada aí pelo convite, para trocar insights aqui com a galera, e agradeço a todos os presentes também, tá? Importante a participação de todos. Vamos lá, eu comecei atuando em compliance em 2013, era uma área desconhecida, né, até então aqui no Brasil, e como eu brinquei lá na Expo Compliance, era tudo mato, né, então eu acho que hoje as empresas já estão mais maduras em relação a esses temas, tá? Já tem esse viés compliance, essa cultura de riscos, essa cultura de integridade e conformidade. Obviamente que a maturidade e a implementação são coisas bem distintas, então eu acredito que em alguns pilares, como, por exemplo, o de due diligence, ainda é algo preocupante em algumas organizações, tá? Então, acho que em alguns pontos, como, por exemplo, o risk assessment, também é algo mais complicado para você ter, de fato, algo maduro, né, e sustentável aí a longo prazo. Então, acho que esses são temas que ainda precisam amadurecer nas empresas brasileiras. Lucas, qual que é o teu ponto de vista, aproveitando o gancho? Você acha que realmente esses são pontos que ainda carecem de amadurecimento? Como é que tu vê o amadurecimento das empresas? Aqui, eu concordo aqui com o que a Patrícia falou, eu acho que a gente ainda, não só as empresas, né, mas a gente como sociedade está amadurecendo, né, então, querendo ou não, as empresas, elas só são o reflexo da sociedade, ou de um grupo específico da sociedade, né, então, elas como país, como uma nação, tipo, elas refletem também esse processo de amadurecimento, e a gente, como sociedade, ainda está amadurecendo, e as empresas também estão amadurecendo. Depois que elas amadurecerem mais, a gente vai começar mais a ver políticas de incentivos e processos mais organizados relacionados ao tema. Mas eu concordo aqui com o que a Patrícia falou, eu acho que esse é um processo não só de amadurecimento das empresas, mas da gente como sociedade. E você, Roberto? O que você complementa dessa primeira questão? Ainda tem um longo caminho de amadurecimento pela frente?
Tem um longo caminho de amadurecimento, isso é setorial, né? As forças que vão impulsionar, incentivar a adoção de práticas de compliance, a gente vai falar também de sustentabilidade, elas estão interconectadas. Essas forças podem ser, por exemplo, iniciativas legislativas, não só no Brasil, como no exterior. Então, agora a gente vê na União Europeia uma movimentação muito grande para que as empresas abracem a ideia de fazerem due diligence de sustentabilidade, e tem um prazo aí para as empresas começarem a se adequar, na verdade, para os países adotarem a legislação da União Europeia, né, e fazerem com que as suas empresas subsidiárias adotem isso, e aí a cadeia vai grande, né? Então, e existe isso tudo no contexto de discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e que, novamente, tem muito a ver com o que a gente está olhando hoje em dia para o compliance, que deixou de ser um compliance só anticorrupção e ele foi expandindo. Então, por exemplo, para que se veja a questão do trabalho escravo, que é uma coisa que é gravíssima e tem que ser colocada ali de uma forma transparente que a gente tem que enfrentar. Então, acho que tem ainda um grande caminho, um longo caminho ainda. Algumas empresas já saíram na frente, quer por uma decisão estratégica da administração, quer porque elas tiveram que, né? Então, por exemplo, as empresas que assinaram acordos de leniência ali no passado, né, e no presente, porque os acordos continuam sendo assinados, não só federais, né, e não são só com o Ministério Público Federal. Então, essas empresas, elas terminam tendo que adotar, né, um programa de governança, de integridade, compliance, diferente do que elas faziam, ou uma coisa mais sistematizada, diferente do que elas faziam anteriormente. Certo, Roberto. Obrigada pela resposta. E agora vamos começar, então, a segunda pergunta para você, já que você trouxe à tona ali a questão das leis da União Europeia, quando um tópico de globalização. Como que a globalização afeta a capacidade das empresas de manter a conformidade em suas cadeias de fornecimento? No final, o que vai terminar levando à adoção de práticas diferentes é, né, essa obrigação de cumprir uma determinação, que seja uma obrigação ou de uma determinação regulatória, legal, e é isso, na verdade, assim, é um sistema de vasos comunicantes, né? Então, assim, se uma empresa termina adotando, aí vai ficar chato para as empresas daquele setor se elas não adotarem, porque toda empresa faz benchmark. Toda empresa faz. Então, a gente tem, né, no Brasil, muitas empresas estatais, né, e essas empresas estatais vão ter ali um impulso para também tomarem medidas, e aí, assim, vai se olhar para o exterior. Assim como se fez um compliance anticorrupção, com o que se fazia nos Estados Unidos, e se fazia nos Estados Unidos desde a década de 70, com uma lei que é a Lei de Práticas Corruptas no Exterior, que é a FCPA, e aí isso foi desenvolvendo quando chegou no Brasil, e a Patrícia tem razão, a gente teve esse grande impulso em 2013, mas algumas multinacionais já estavam dando os primeiros passos ali em 2004, tá? Então, tanto que eu fui Regional Compliance Officer de uma empresa de energia que estava implementando um programa global de compliance anticorrupção muito ainda novo no Brasil, né? Tanto que era difícil achar consultores que ajudassem a fazer essa implementação. Então, esse sistema de vasos comunicantes, ele vai terminar determinando, é o mercado que vai fazer com que empresas adotem cada vez mais com seriedade. Ao outro lado é que vai ter grupos de pressão que vão falar assim, isso é bobagem. Vai ter gente que vai ser crítico, vai ter gente que vai falar isso atrapalha. Claro que vai ter isso. Mas aí também é uma questão de como que você se posiciona, se você é um gestor de empresa. Você vai se posicionar de uma forma mais positiva, proativa, ou você vai se posicionar de uma forma mais reativa e esperar que alguma desgraça aconteça. Certo, Roberto, obrigada. E você, Patrícia, qual que é a sua visão sobre o tema em relação a essa questão da globalização? Acho que torna o tema cada vez mais complexo, né? Essa questão de globalização e você conseguir manter todos os envolvidos no mesmo nível de integridade lá do seu fornecedor inicial. Então, acho que, além de custar muito, acho que para as empresas, precisa existir aí isso que o Roberto falou. Algumas empresas já adotam porque
entendem essa necessidade, ou é pelo amor ou pela dor, né? Uma hora a conta chega. Mas isso é cada vez mais complexo, você conseguir garantir tudo isso dentro desse universo que está cada dia mais regulamentado, está cada dia mais complexo. Mas as empresas, elas precisam, né, se adaptar pelo menos para garantir que no início lá exista alguns termos, sejam cláusulas, enfim, sejam solicitando para os seus fornecedores, né, para os seus terceirizados, enfim, que isso passe a ser uma obrigação. Eu acho que assim, cadenciando esse sistema, talvez a gente consiga aí ter um resultado melhor. Certo, Lu. Obrigada, Patrícia. E quanto a você, Lucas? Como é que você enxerga essa questão da globalização? Como que afeta a capacidade de manter a conformidade, né, na cadeia de fornecimento? Na verdade, quando a gente está falando da globalização, a única coisa que dificulta, né, porque a gente também está falando de empresas que elas operam com outras regras, né, das regras do regramento que a gente está tendo aqui dentro, que a gente tem aqui dentro do Brasil, e como tudo, a gente não pode tratar os diferentes de forma iguais, né? A gente tem que tratar os diferentes aqui de forma diferente. E quando a gente está falando de fornecedores internacionais, não só esses diferentes aqui por eles estarem em países diferentes, mas também de acordo com a categoria ali do que eles acabam fornecendo para a companhia. Certo, Lucas. Obrigada pela contribuição. E agora, a próxima pergunta eu vou direcionar a Patrícia, começando com a Patrícia. Como que a gente pode... quais são as dificuldades mais comuns que você percebe na identificação e avaliação dos riscos de compliance ao longo da cadeia de fornecimento? Tati, eu acho que assim, um programa, um sistema te ajuda muito nessa identificação, porque é um processo complexo, né? Tem muitas fontes aí que você precisa analisar. Então, eu acho que no primeiro momento é necessário identificar quais são os seus fornecedores que representam risco, né? Acho que isso é importante, porque dependendo do tamanho da empresa, a gente tem muitos fornecedores entrando a todo momento. Então, acho que é importante que exista essa discussão, essa análise, né, do que é o risco e quanto a empresa, né, está disposta, né, a aceitar esse risco. Então, acho que esse é um caminho importante, fazer a parametrização disso, quanto é importante, enfim, o trabalho escravo representa uma reprovação, enfim, você tem que parametrizar o seu risco, para conseguir aí trabalhar de forma cadenciada, né, porque é impossível você analisar tudo de uma vez. Então, eu acho que é importante ter uma definição clara da empresa, definir os seus riscos, os seus fornecedores, o que serão avaliados para esse grupo de fornecedores. Podem ser análises diferentes, pode ser uma mais abrangente, uma menos abrangente, porque como eu sempre digo, compliance, ele representa um custo para a empresa, dependendo da empresa, é esse o olhar que ela tem, tá? Então, a gente tem que mostrar o valor do nosso trabalho e com resultados. Então, esses resultados, eles precisam ser alcançados aos poucos, né? Para que a gente consiga aí, de forma estruturada, ter um processo de due diligence eficiente na companhia. Certo, Patrícia, obrigada. E você, Roberto, qual que é a tua visão? O que você entende que seja, além do que a Patrícia comentou, outros pontos que há uma dificuldade na identificação e avaliação desses riscos ao longo da cadeia de fornecimento? Uma das principais dificuldades é a falta de alinhamento, muitas vezes, que pode acontecer entre a própria empresa, dentro da própria empresa, e aí isso repercutir fora da empresa, com relação, acho que um ponto que a Patrícia muito bem colocou, que assim, o que é risco inaceitável, tá? Então, assim, e como que esse risco vai ser gerido na cadeia de fornecimento. Então, e aí não é uma questão de falar assim, bom, a empresa determina, para esse tipo de fornecedor a gente não vai contratar, que usa
mão de obra escrava, tá? E aí, assim, a próxima pergunta é qual é o tipo de diligência que se vai fazer para verificar se há realmente utilização de mão de obra escrava ou mão de obra infantil, por exemplo, para que a empresa realmente tenha ali um acompanhamento. Então, na verdade, assim, não é só a declaração em si, claro, né? Assim, são as medidas proativas que a empresa toma. Tá? Então, a NC, por exemplo, eu sei que ela toma medidas proativas para verificar a aderência de uma cadeia de fornecimento enorme. Tá? Então, essas empresas estão não envolvidas não só com trabalho escravo, não só com trabalho infantil, mas outras questões várias que são muito importantes para a NC. Certo, Roberto, obrigada. E você, Lucas, como é que você enxerga? Quais são as dificuldades, né, na identificar e avaliar essas lacunas, né, relacionadas ao compliance na cadeia de fornecimento? Quando a gente está falando ao risco, acho que a principal dificuldade quando a gente olha em alguns clientes, antes às vezes de ter a plataforma, primeiro é você conseguir trazer os dados para você conseguir saber se tem risco ou não. O segundo ponto é a definição do que é o risco, né? De quais são os tipos de riscos que aquele fornecedor, que aquela contraparte, ele traz para o seu negócio. E o terceiro ponto que é tão importante quanto isso, é depois que você definiu o risco, e esse risco, e como que ele impacta as diferentes categorias de fornecimento para o seu negócio, é o que fazer depois com esse risco, né? Como tratar aquele risco. Porque não são todos os fornecedores que a gente tem o privilégio de trocar, porque ele tem um risco que está acima ou não, né? Então, tipo, tem uma parte importante aqui, que é como não só a gente tratar, mas como a gente ajudar a minimizar impacto, ajudar principalmente aqueles fornecedores que eles são exclusivos, que não tem como a gente, tipo, trocar no curto prazo, como a gente ajudar eles a minimizar esse impacto de risco para o nosso negócio. Então, acho que aqui, quando a gente fala, eu acho que é isso, mas eu acho que existem vários frameworks aqui que a empresa, quando ela aplica ela consegue tratar esse ponto de forma simples, sem ser simplista. Eu acho que toda vez que a gente tenta complicar muito, fazer regras super complicadas, não tem como dar certo, entendeu? Porque ninguém entende, tipo, e a premissa para você saber se tem risco ou não e como tratar é todo mundo conseguir entender claramente o risco. Quando ele está acontecendo, por que ele é um problema, e o que a gente precisa para resolver ele. Então, acho que esses são os principais pontos, e eu acho que esses são pontos que são fáceis de resolver com os frameworks corretos para tentar manter esse processo o mais simples possível. Eu acho que a partir da tua resposta, Lucas, a gente já consegue, e aí eu vou pedir para você começando a responder, em relação à otimização do processo de homologação de fornecedores, né? Como que a gente pode otimizar o processo, né, e garantir a conformidade contínua ao longo da cadeia de fornecimento, sem precisar ser complexo? Desculpa, Tati, se pudesse repetir? Tá no mudo. No mudo. Como otimizar o processo de homologação de fornecedores e garantir a conformidade contínua ao longo da cadeia de fornecimento, sem tornar esse um processo muito complexo e moroso? Perfeito. Acho que para a gente não ter para esse processo ele não ser complexo, ele não ser moroso, ele não ser demorado, e a gente não gastar muito tempo do nosso time com ele, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa fazer. A primeira coisa é a gente tratar os diferentes de forma diferente, então a gente conseguir entender ali qual tipo de risco que aquela categoria pode te trazer e ter uma matriz de risco que ela é um pouco diferente, né? Para cada uma daquelas categorias, para aquela criticidade do seu fornecedor. Não só isso, no processo de homologação ainda, a gente também saber o que pedir de documento adicional para cada categoria e o que não pedir, porque também para você colocar o peso do crivo de acordo com a criticidade daquele fornecedor para que você tenha um processo muito rápido ali quando a gente está falando para empresas que não trazem tanto risco, não tá tanta criticidade do seu negócio, e um processo com a burocracia que ele precisa para aquelas empresas que trazem mais risco para o seu negócio.
O segundo ponto, quando a gente também está falando aqui que a gente precisa ter, além de tratar os diferentes de forma diferente, a gente também precisa ter um processo em que seja um pouco inteligente, né? Que ele só acione aquelas áreas que precisam verificar aqueles riscos que são esperados, para que a gente também não gaste muito tempo operacional de várias pessoas olhando processos onde não tem risco, né? Então, é importante a gente ter o mínimo de inteligência para cada área só olhar onde aponta um risco relacionado à sua respectiva área. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental aqui, quando a gente está falando para ter um processo também muito mais rápido e tal, é a gente tentar o máximo possível a gente automatizar esse processo, seja com cheques automáticos, seja com workflow inteligente, seja com processo ali de tomada de informação de fornecedor, que ele também já afeta o risco, que tem análises automáticas, porque também, se a gente tenta fazer todo esse processo na mão, é impossível nos dias atuais, é muita gente que a gente precisa. Certo, Lucas, obrigada. Patrícia, compartilha um pouquinho, né, no teu dia a dia, como que vocês têm otimizado esse processo, né, de homologação de fornecedores para garantir essa conformidade dentro do compliance? Eu acho que um passo anterior ao próprio sistema é o treinamento da empresa, em relação ao processo de due diligence. A gente vê que quando a gente implementa é bem doloroso, mas depois ele vai começando a se encaixar nas rotinas das pessoas. Então, acho que comunicação e treinamento é fundamental para esclarecer o porquê que a gente agora está colocando mais um passo para homologar o fornecedor. Então, isso é importante, ter essa discussão com essas áreas, tá? Para que não pare ali no meio do caminho, para que não, se a gente precisar de uma aprovação, por que eu estou fazendo isso, enfim. Então, é interessante que todos estejam na mesma página. E depois, como o Lucas falou, automatização, gente. Acho que a era aqui de inteligência artificial é o ponto-chave. A gente não tem, a demanda é alta, a gente tem diversas outras atividades, então acho que a automatização com critérios bem estabelecidos, pessoas sabendo o que está acontecendo, fluxos determinados, parametrização de risco determinada, isso vai acontecer com muito mais facilidade ao longo do processo. Então, é um investimento, né, na verdade, a empresa precisa investir num sistema, porque realmente fazer isso na mão é impossível, são mais de 60 fontes, enfim, se a gente quer consultar todas, é muito complexo, e se torna complexo e moroso. Então, hoje a gente tem lá, por mês, aí, análise de mais de 200 fornecedores, então, o trabalho que eu tenho nessa gestão é muito baixo, em relação à quantidade de fornecedores que eu avalio aí anualmente. Certo, Patrícia, obrigada. E, Roberto, complementa com o teu ponto de vista, né, nessa questão da otimização dos processos e tudo. O que você tem visto que contribui para a gente agilizar ainda mais e garantir essa conformidade dentro do compliance ao longo da cadeia de fornecimento? A automatização foi a grande mudança positiva para todo esse sistema que era feito na mão. Então, a partir desse momento, que já não é de agora, né, você consegue parametrizar e reparametrizar as plataformas de busca, como a gente certifica, e também combinar com o cliente, e combinar, no caso, conosco, que somos a Source, nós fazemos uma análise humana daqueles resultados que tragam alguma preocupação. Tá? E isso tudo, por incrível que pareça, é bem rápido. Tá? Então, assim, a busca pela plataforma, por exemplo, que é feita de uma forma automatizada, de acordo com os parâmetros que são estabelecidos com o cliente, e depois esses parâmetros eles precisam ser refeitos, né, de tempos em tempos, para ver se eles ainda respondem às necessidades e até o apetite a risco, né, ou intolerância a risco, né, que o cliente tenha.
E aí, a partir disso, né, os relatórios que são puxados ali de uma forma automática pela plataforma, eles ainda eventualmente precisam ser revistos, e aí a comunicação com o cliente é essencial para priorizar. Então, se algum fornecedor ele for chave, ele assim e não é só fornecedor não, tá? Então, a gente está falando muito de cadeia de fornecimento, mas isso se aplica também para parceiros, né, consorciados, né, e até para clientes. Não, então, essa análise humana, ela termina sendo necessária também em alguns casos, não é em todos, né, em alguns casos, sim, vai depender também, novamente, da parametrização que for feita, né, da plataforma, por exemplo, a plataforma, né, da Gelankey, que a gente certifica. Certo, Roberto, obrigado. Agora, a gente também vai falar alguns passos práticos, né, onde vocês vão compartilhar um pouco das experiências de vocês, né, começando pelo Lucas, né, na tua opinião, quais são as melhores estratégias para assegurar a conformidade contínua, né, não só dos fornecedores diretos, mas de subcontratados, fornecedores de primeiro, segundo e terceiro nível? Na verdade, aqui, Tati, eu acho que até o mais importante é até de primeiro nível, né, para a gente manter ela contínua, porque, tipo, se a gente ainda não consegue fazer ela no primeiro nível, a gente falar de segundo e terceiro nível ainda é um passo muito, muito distante, né? Então, quando a gente está falando aqui nesse primeiro nível, tipo, o que a gente precisa é, de novo, de acordo com o que a gente entende lá, de tratar os diferentes de forma diferente, a gente decidir qual que vai ser a periodicidade que a gente vai fazer, que a gente vai monitorar, né, essa nossa cadeia de fornecimento. E a gente pode tomar decisões por políticas que elas sejam que o monitoramento da cadeia de fornecimento ele vai ser igual para todos os fornecedores, como a gente pode tomar também decisões em que o monitoramento ele não vai ser igual, ele vai ser diferente de acordo com a categoria de fornecimento daquele fornecedor. Certo. E, Patrícia, no teu dia a dia, né, como que vocês têm esse olhar também com essa preocupação com os fornecedores de segundo e terceiro nível, né, como que hoje isso é estabelecido dentro do Grupo NC? Estou no mudo, desculpa. Na verdade, é assim, Tati, a gente já estabelece ali algumas cláusulas contratuais com fornecedores, né, com os nossos fornecedores, para que elas sejam replicadas aí para os possíveis contratados deles, né? Então, é muito difícil você manter realmente, é um trabalho muito complexo nesse sentido, mas aí a gente faz esse respaldo com essas questões contratuais para que eles garantam aí em toda a linha de fornecimento, né, essa integridade aí no processo que a gente exige dos nossos fornecedores. Então, acho que esse é um caminho. E também, quando necessário, a gente faz a aplicação do questionário de integridade aí nessas empresas, se identificado algum tipo de risco. Certo. Roberto, complementando, né, a Patrícia trouxe muito essa questão, né, de já colocar-se algumas cláusulas contratuais, né, em relação a esse processo. Você acredita que esse é um dos caminhos? Tem mais algum que possa, né, sendo esse trabalho um trabalho complexo, mas de avançar um pouco mais para verificar se essa cadeia dos fornecedores diretos também estão atuando junto em conformidade com as práticas de compliance? O contrato faz lei entre as partes, né? O jargão, né, de quem estuda direito, a gente aprende essa frase, e o contrato termina sendo uma base muito sólida, muito importante, né? Nenhuma empresa quer perder um contrato com um cliente bom, um cliente que paga, né, em condições normais. Então, ele vai dar a permissão, ele vai dar o fundamento para que, por exemplo, se façam eventuais auditorias. Se as auditorias vão ser feitas nos contratados, subcontratados, terceirizados, quarteirizados, etc., aí essa é uma outra questão, porque a gente tem sempre o desafio logístico, o desafio de orçamento, para que isso possa ser feito, né? Então, agora, essa possibilidade, ela precisa existir em algum lugar, não vem da lei. A lei não vai falar isso, e não vai ter decreto falando isso. Então, isso tem que ser feito ajustado de empresa para empresa. Então, empresas
que tem um sistema de compliance já operando, assim, é um padrão, e quando a gente falou do globalismo, né, de globalização, né, então, assim, esses padrões, eles são replicados, eles são padrões que vêm já há muitos anos dos Estados Unidos, né, você ter cláusulas contratuais que permitam, a verificação, auditorias, né, e, eventualmente, algumas medidas mais. A Patrícia falou do questionário, o questionário realmente pode ser muito importante, né, e aí, assim, a aplicação dele, né, no meio do caminho, né, pode ser algo necessário para que se fazer uma aferição de que, né, existe alguma coisa acontecendo ali ou não. Aí vocês pensam assim, mas é só um questionário. Né? Ninguém quer prestar uma declaração que seja falsa em documento, inclusive é crime, né? Então, são medidas que podem ser tomadas, há outras, tá? Então, assim, quando a gente pensa em trabalhos que a gente pode fazer, que a gente faz para os nossos clientes, né, tem outras medidas que podem ser tomadas, dependendo da criticidade, da gravidade, seriedade, né, do que o fornecimento representa para o cliente. Certo, Roberto. Obrigada. E assim, a gente fala muito, né, dessa questão da gente ter um olhar, né, fazer as diligências, ter esse olhar no processo de homologação, monitoramento, mas tem um ponto que também é importante, é capacitar esse fornecedor. Então, até começo contigo, Roberto. Na tua visão, de que forma que você acha que as empresas podem incentivar os seus fornecedores a adotar práticas de compliance robustas e transparentes? O que, na tua opinião, tem e não tem funcionado? Algumas empresas têm códigos de ética que são aplicados aos fornecedores, por exemplo. Tá? Então, a partir desse código de ética, que termina sendo um documento importante, né? Não é algo para ser menosprezado de forma alguma, é a partir desse código de ética para fornecedores, que aquele fornecedor ele pode olhar aquele código de ética e ver assim, como que eu vou fazer um treinamento para minha força de trabalho? E como que eu vou replicar isso para que os meus subcontratados também façam algo parecido? Na prática, não é sempre que isso acontece. A gente tem que ser realista. Seria o ideal que isso acontecesse. Mas o código de ética também não é a única coisa que pode ser usada. Né? Acho que até eventuais conversas, né, participação, trazer esse fornecedor e não criar um clima de terror. Um dos grandes receios de quem atua em compliance, né, e já de muito tempo, é que assim, quem atua em compliance não tem que ser visto como polícia. Né? E uma posição como a posição da Patrícia, por exemplo, é uma posição que ela está ali na empresa no dia a dia. Todo dia ela vai ver aquelas pessoas, ela precisa trabalhar com aquelas pessoas. E quem faz, a Marina falou de pessoa não grata, e muitas vezes, assim, existe essa imagem, né, de que o pessoal de compliance, também de auditoria interna, né, podem ser pessoas não gratas. Mas não necessariamente, elas são parceiras, elas podem ajudar, é para dar valor para a empresa, né? Não é para prejudicar fornecedor, não é para prejudicar colaboradores internos de empresa. Então, assim, a partir do momento que se consegue trazer também os fornecedores para eventos, conversas sobre integridade, então, isso é perfeito, é fantástico, isso pode ajudar. Vai fazer uma pequena diferença, eventualmente não vai fazer toda a diferença do mundo, porque também, se quiser fazer alguma coisa errada, as pessoas vão fazer, né? Então, assim, aí são sistemas que têm que ser colocados em prática aí de monitoramento, esse monitoramento contínuo, né? Eventualmente um monitoramento esporádico, parece uma notícia na mídia, então se vai atrás, a área de compliance pode eventualmente pedir até uma alteração contratual, eventualmente. Então, assim, olha, precisamos trabalhar aqui para... isso aqui não estava previsto no contrato, porque não tem jeito, não tem como prever todas as situações, né, possíveis e imagináveis em qualquer documento. Então, mas aí você vai melhorando, aí você pede um aditivo, aí você pede mais um comprometimento, né, do fornecedor. E aí o fornecedor também, novamente, em condições normais, o fornecedor não vai querer perder cliente. Tá? Mas, assim, tem que ser um esquema de parceria, né, e não de polícia, FBI, né? Então, freeze, né? Nada disso. Certo. E, Patrícia, como que no dia a dia, como que vocês têm visto essa questão, assim, que tipo de ação que vocês têm executado ou já executaram, né, para incentivar os fornecedores nessa questão de práticas de compliance robustas e transparentes? Eu acho que é muito isso que o Roberto falou, a exigência no contrato do cumprimento do código, enfim, de fornecedores, código de conduta do fornecedor,
E essa parceria com os principais fornecedores aí, né? Seja num encontro anual, numa apresentação de compliance, abrir esse canal, né? Essa porta de comunicação. E da parte da empresa é isso, é o monitoramento. Aí, às vezes, vem da pessoa que trabalha com esse fornecedor diretamente, vem um red flag, olha, estou desconfiado disso, vamos rodar uma nova análise? Aí você vê que existiu a mudança de risco. Então, é basicamente isso, o código, a parceria e, do outro lado, o monitoramento. Eu acho que não tem muito mais a ser feito além disso, neste momento. Certo. Obrigada, Patrícia. Lucas, qual que é a tua visão sobre o tema hoje? Como que as empresas podem incentivar os seus fornecedores a ter práticas de compliance mais robustas e transparentes? O que tem e não tem funcionado, no teu ponto de vista? Na verdade, aqui, o que eu vejo que as empresas podem fazer, né, mais do que tem e o que não tem funcionado, é incentivar, né? Toda vez que você pede para o seu fornecedor, né, ou você pergunta se ele adota algumas práticas, e quando são vários clientes dele pedindo a mesma coisa, ele consegue entender que aquele tema ali é importante, né, para que ele evolua quando a gente está falando no tema aqui de compliance, de integridade aqui da cadeia de fornecimento. Então, para que o fornecedor consiga entender que aquilo é importante, você precisa deixar claro para ele, seja no processo de entrada, seja no processo de monitoramento, para que ele entenda que se você está pedindo aquilo para ele é porque é algo que você dá valor, que os clientes dele dão valor para aquele tema. Que a gente está tentando fazer num outro lado aqui, Tati, também, que ele não vai só aqui quando a gente está falando da questão de integridade, da questão de governança, que a gente está tentando fazer aqui para ajudar é que a gente criou aqui dentro de casa, né, desenvolveu junto com algumas grandes empresas, junto com especialistas do mercado, que a gente chama da nossa comunidade ali de fornecimento sustentável, para medir o nível de sustentabilidade aqui da cadeia de fornecimento, e ali dentro da comunidade da cadeia de fornecimento, que a gente está tentando fazer em conjunto com clientes, com parceiros, tal, é para cada ponto que aquele fornecedor ele ainda não está aderente, a gente trazer conteúdos, a gente trazer uma forma da gente conseguir empurrar esses empreendedores, que são esses fornecedores, a terem processos mais sustentáveis. Mas eu acho que a gente só vai conseguir, assim, como sociedade, a gente fazer isso se a gente fizer junto, porque se cada um isolado fizer de forma isolada e pedir de forma isolada coisas diferentes para os seus fornecedores, é muito difícil o fornecedor entender qual que é o roadmap dele que ele tem que fazer para ele se melhorar, para ele conseguir estar mais preparado para atender boas empresas, o que ele ter boas práticas, porque é muito fácil quando a gente pega numa organização grande, em que a gente tem área de compliance, a gente tem uma área de governança, a gente tem o jurídico, a gente tem uma área de meio ambiente. É muito fácil você ter processo, você saber o que você precisa. Mas imagina um empreendedor lá, que ele tem um negócio dele, com 200 pessoas, ele não tem uma área para cada um dos lugares. Então, aqui é onde eu acredito que, em conjunto, a gente, com as grandes empresas, os clientes, a gente precisa ajudar de forma melhor a gente a desenvolver melhor essa cadeia de fornecimento, e falando para ele claramente o que ele precisa, tal, e o recado precisa ser único para todo mundo para que isso aconteça, tal, e a gente consiga contribuir com esse caminho. Certo. Posso acrescentar um ponto que eu acho que é importante, que combina com tanto o Lucas falou e a Patrícia também. Assim, tem uma expressão que hoje em dia já talvez não seja tão usada, mas existiu uma diferença entre ter compliance e não ter compliance. Tá? Então, assim, para pequenas, médias e grandes empresas. O que é ter compliance e o que é não ter compliance? É ter um programa de compliance, é ter um programa ou integridade, é ter um código de ética, ter treinamentos, né? Então, ter uma estrutura mínima, né, de integridade ou compliance. Então, lá em 2013, 2014, na verdade, quando a lei anticorrupção, a lei das empresas limpas, a 12.846, entrou em vigor, que foi em janeiro de 2014, eu comecei a dar treinamento para algumas empresas pequenas, inclusive, uma delas cresceu bastante.
E para eles era um diferencial competitivo. Então, você mostrar para as empresas pequenas, médias, né, que ainda não tem compliance, né, que isso pode ser um diferencial, não é que pode, tá? Vai ser um diferencial competitivo para elas, que inclusive na hora de elas responderem um questionário, tem programa de integridade, dá treinamento sobre integridade, explica o que é, né, propina, que é proibido. Coisas simples até, eu sou muito da linha do Lucas, né, de não complicar demais o que pode ser eficaz e simples, né? Então, assim, a partir do momento que essas empresas conseguem ali preencher um checklist e gabaritar esse checklist, elas entram em cadeias de fornecimento que elas não estavam. Então, elas podem, por exemplo, fornecer serviços ou bens para grandes empresas. E antes elas não podiam. Então, assim, desmistificar essa ideia de que compliance é um negócio difícil, complicado, caro, né? Então, assim, depende do que você vai fazer, né? Então, assim, se você também não precisa copiar e colar, que eu acho errado, né? Copiar e colar dos outros, né? Mas eu acho que tem várias providências que podem ser tomadas e que elas não vão custar tão caro assim. Né? Então, assim, achar que só grandes auditorias, né, as Big Four, vão conseguir implementar um programa de compliance, é bobagem isso. Vai depender, assim, para que você vai matar um passarinho com uma bala de canhão? Não precisa. Primeiro que não precisa matar passarinho nenhum. Mas, enfim, né, fora essa questão, eu acho que é importante desmistificar. Certo. Certo, pessoal. Obrigado. E eu acho que agora, né, a gente vai indo para os 10 minutos finais, 15 minutos finais, né? A gente tem algumas perguntas no chat que eu vou compartilhar com vocês. A primeira pergunta, inclusive, é do Herbert para o Roberto. E bem místico. Em um universo onde a Ordem Jedi e o Império travam batalhas épicas, como um gestor pode, ao estilo de um Cavaleiro Jedi, garantir que cada elo da cadeia de fornecimento esteja alinhado com as boas práticas de compliance, mantendo a integridade e evitando que o lado sombrio da não conformidade se infiltre? Ele realmente cumpriu o que ele tinha se proposto. Herbert, obrigado pela sua pergunta. Talvez se adicionar um H no cavaleiro, virar cavalheiro, ajude alguma coisa. Então, acho que o principal nessa batalha do bem é, primeiro, alinhar para que as pessoas não se sintam intimidadas. Toda força tem uma reação. Então, toda ação tem uma reação. A partir do momento que você cria ali uma ideia de que vai ser esse estado policialesco, né, que no começo quando se falava em implementação de um programa de compliance, de práticas de compliance, se você tira essa carga pesada, difícil, se você mostrar que há um valor, né, então que esse valor ele é mais importante do que ganhar, que na verdade alguém vai perder, então assim, se todo mundo ganhar nessa situação de um alinhamento entre, né, um grupo e o outro, e muitas vezes dentro de empresa existem rivalidades, né? Então, né, ele usou aí essa ideia da Ordem Jedi e o Império, né? Muitas vezes em empresa existe uma Ordem Jedi e existe um Império, e elas estão ali, né, numa batalha ali para ver quem que domina a empresa. Então, eu vou usar essa analogia. Então, assim, primeiro que você tem que ter ali pontos focais que vão ter poder para discutir, para negociar e chegar em um consenso sobre o que é preciso, o que é possível e qual é o orçamento para fazer isso. Porque a gente tem que falar em dinheiro. Então, não adianta a gente achar que, bom, primeiro que dinheiro não dá em árvore, né? Então, assim, algum orçamento tem que ser destacado e é muito importante que se destaque um orçamento para que essas atividades aconteçam. Nos fornecedores também. E, novamente, não precisa ser um caminhão de dinheiro. É uma questão, assim, de qual que é o risco. Para alguns, com certeza, para alguns fornecedores de empresas grandes como o Grupo NC, o investimento precisa ser um pouco maior. Porque se o risco for maior, você precisa realmente monitorar de uma forma diferente. E isso se aplica para qualquer empresa. Tá? Então, assim, se você principalmente se você tiver um fornecedor único de um bem, um produto, um serviço, só tem aquele. Você está refém daquele fornecedor. Qual que é a opção?
é não contratar, mas você só tem aquele fornecedor. Então, assim, esse alinhamento ele é essencial aí dentro das ordens Jedi e dos impérios de cada empresa. Espero ter respondido. Obrigado pela sua pergunta. Certo, Roberto. Obrigada, então, pela tua resposta. E tem uma próxima pergunta, que eu acredito até que eu acho que vale compartilhar com a opinião de vocês três enquanto especialistas, né? Podemos até começar pela Patrícia. Embora a implementação de uma central de cadastro seja uma prática cada vez mais reconhecida como essencial para a integridade dos dados e a conformidade regulatória, muitas empresas ainda não adotaram essa abordagem de forma eficaz. Como que você vê o impacto dessa lacuna nas operações e na gestão de risco, considerando que nem todas as empresas estão priorizando a centralização e o onboarding padronizado de fornecedores? Oi, Herbert. Então, acho que, na verdade, assim, quando você fala central de cadastro, você quer dizer a homologação do fornecedor, é isso? Só para deixar claro aqui os termos. Porque muitas vezes essa dinâmica, né, dependendo do tamanho da empresa, é realizada lá por suprimentos, né? Quando a gente fala até da própria due diligence de fornecedores, a homologação em outros critérios, seja de qualidade, sejam técnicos, sejam de certidões, é feito pelos suprimentos. Então, acho que é válido aí esse alinhamento entre áreas e processos em empresas que talvez não existam essa área. Eu sei que, por exemplo, onde eu trabalho atualmente, existem todas essas áreas separadas, mas a gente está falando de um grupo que é gigante. Mas empresas menores, que não têm essa capacidade de absorver todas essas áreas, normalmente isso fica como padrão aí, pode ser padronizado pela área de suprimentos, né, que é um grande aliado nesse processo. Então, hoje, a due diligence é o primeiro passo para que um fornecedor entre no grupo. Então, ela é o primeiro passo. Sem ela, ele não segue para os demais. E a central do cadastro é o último passo. Depois vem suprimentos, enfim. Tem toda essa cadeia desenhada, inclusive, em sistema. Então, já é algo mais elaborado, mas quando a gente fala em empresas menores, a possibilidade é fazer o onboarding diretamente por suprimentos, passando por esses processos de homologação e due diligence. O que eu vejo, Herbert, aqui, vou pegar uma outra perspectiva aqui, só do que a Patrícia falou, quando a gente veio falar aqui do impacto de algumas empresas não estão priorizando, que eu acho, tá? Como que as empresas acabam priorizando ou não? A maioria das empresas, quando a gente está falando de governança, elas só priorizam depois que elas tiveram um problema. E sempre o problema, ele custa muito mais do que a prevenção do problema. Então, como que as empresas priorizam? É porque, às vezes, o gestor que veio para aquela empresa, ele já teve um problema no passado e carregou. O conselheiro que está naquela empresa, em outra empresa que ele atuava, ele viu aquele problema e ele já alerta para que aquela empresa não tenha o mesmo problema porque o custo foi muito alto. Então, de algum lugar, ele teve ideia daquele problema e ele falou, eu preciso minimizar o meu risco aqui, então eu preciso corrigir esse problema. Então, ou se não é a própria empresa, né? Depois que a empresa acaba tendo um grande problema, então, dando alguns exemplos aqui, no agro, não sei, lá das vinícolas. Depois que a gente teve o problema, que já custou muito, e daí a medida fica até muito maior do que você tem que fazer para se resolver, muito mais caro, não só para resolver o problema, mas dali para frente também você acaba tendo um processo muito mais caro. Então, eu acho que o maior impacto que tem nessa lacuna é o risco do pênalti, né? É sempre esse risco do pênalti. A prevenção ela é sempre muito mais barata do que o risco do pênalti. E não só isso, quando você tem esse pênalti, acaba que os gestores que estavam ali no médio prazo, eles têm um curto prazo, eles não são mandados embora porque eles têm que ser humilhados em praça pública, eles têm que ser responsabilizados, tal. Mas o que acontece logo depois disso é que acaba todo mundo sendo trocado. Por quê? Porque não conseguiu
levar realmente para a liderança, para o conselho da empresa, lá para a diretoria da empresa, a importância de você prever um risco. E como você era o dono daquela área, como você não consegue lá prever de novo como reduzir aquele risco, e você deixou que a empresa ficasse exposta pela sua área, o grande impacto é o pênalti, né? Então, eu vejo aqui como grande impacto disso tudo o pênalti, e eu vejo que a maioria das empresas que elas ainda não olham para esse processo é porque elas ainda não tiveram um problema no passado e nem ninguém que está ali naquele contexto dela teve algum problema. Por isso, quanto maior a empresa, mais conselhos, mais diretores que teve problema no passado, as empresas já estão super bem blindadas porque elas sabem o quanto custa você não ter o processo. Certo, até aqui no chat o Herbert completou também com a informação, né? Iniciamos uma central de cadastros onde todos os parceiros de negócios passam por validações, principalmente trabalho escravo e infantil. Roberto, tem alguma coisa para complementar em relação à dúvida do Herbert? Eu tenho. A questão do cadastro, ela termina sendo a forma de padronizar as exigências que as empresas que querem fornecer bens ou serviços vão ter que atender. Então, ela tem essa grande utilidade. Agora, claro que com toda a padronização, você tem que pensar nas variações ou nas situações especiais. Não se pode fazer um cadastro rígido demais, tá? Até pelo ponto que o Lucas tinha comentado, né? Então, você precisa tratar de forma diferente, né? Quem é diferente, né? Então, agora, ele tem uma grande utilidade. Eu acho que cadastros, em geral, têm uma grande utilidade. Tá? Então, assim, eu acho que o Lucas não falou ainda, mas num outro produto da Gedanken, que eu vejo como um grande cadastro de sustentabilidade, tá? Então, que eu acho que ele pode ser útil conceitualmente e na prática também, tá? Porque imagina, você apresentar lá os documentos, informações, e a Petrobras, por exemplo, faz um pouco disso, porque quando você faz o cadastro para fornecer para a Petrobras, ela te devolve um grau de risco de integridade, tá? Para a empresa poder saber o que ela precisa fazer para melhorar, para poder fornecer para a Petrobras. Se for grau alto, aí não tem nem conversa, né? Ela, em princípio, não vai poder fornecer para a Petrobras. Algumas empresas judicializaram essa questão, a discussão, porque, claro, você não vai agradar todo mundo. Tá? Então, assim, algumas pessoas realmente, e pode ser que tenha sido uma aplicação um pouco arbitrária, eventualmente. Não estou falando em caso específico, que eu não posso falar, mas, eventualmente, em algum caso, né, existe alguma arbitrariedade de decisores, porque a gente não pode se iludir e achar que tecnologia vai resolver tudo. A tecnologia é feita por humanos. Tá? Então, assim, os humanos podem falhar também. Ela ajuda muito. Todo o trabalho repetitivo é maravilhosamente ajudado pela tecnologia. Agora, as pessoas precisam estar por trás da tecnologia para que ela funcione adequadamente e, eventualmente, mude. Tá? Então, acho que esse ponto que eu queria colocar também. Lucas, eu fiz propaganda para você, não precisa pagar a comissão, não, tá? Perfeito. Certo, e temos mais uma pergunta do Bruno Henrique. Essa vai uma pergunta que vai para o Lucas, né? Porque a pergunta dele é a seguinte: como que é feita uma análise para uma homologação? Acredito que na plataforma G-Certifica, né, para certificar que uma empresa está apta para poder atuar juntamente da empresa com o fornecedor. Poderia repetir que eu não consegui entender? Eu estou até tentando achar aqui para ler, tá, Tati? Sim, Bruno, se ainda estiver por aqui, vê se a gente está falando certo. Como que é feita uma análise para uma homologação G-Certifica? Acredito que a homologação na plataforma G-Certifica, né, de uma empresa se uma empresa está apta para poder atuar juntamente da empresa com o fornecedor. Agora, eu consegui ler. O que eu acho aqui, na verdade, é que a homologação dentro da nossa plataforma, ela recebe os parâmetros dos nossos clientes. Então, para cada cliente, ela tem parâmetros diferentes. E para cada tipo de categoria de fornecimento, ela também tem parâmetros diferentes como a gente para ser homologado. Não só isso, cada cliente nosso também avalia risco de forma diferente um do outro. Então, a plataforma, como ela é parametrizada para tratar os diferentes para cada cliente, para cada contexto, o que acontece é que quando o fornecedor ele entra na nossa plataforma a convite de algum cliente, ele envia aquelas informações, elas são avaliadas
especificamente para aquele contexto, e algumas daquelas informações são aproveitadas para outros processos e outras não, porque para cada cliente ele é um contexto diferente. Então, na verdade, quem acaba julgando na nossa plataforma se aquele fornecedor está apto, se ele está homologado, não é a plataforma Gedanken, quem acaba julgando são cada um dos clientes de acordo com as características e com os riscos e com os entendimentos que cada cliente tem. Então, antes de finalizar, eu gostaria de pedir para cada um de vocês para deixar uma mensagem, né, sobre o que é importante no compliance, quando a gente fala de compliance na cadeia de fornecimento. Uma mensagem final. Vamos começar pela Patrícia. O importante é não desistir. Ai, gente, não, na verdade, acho que é importante mapear o processo, ter ele bem elaborado, bem comunicado e bem organizado, para que a gente consiga fluir aí com ele de forma natural na empresa, tá? Sem grandes complicações, porque, querendo ou não, ainda é um tema que as pessoas torcem o nariz, de fato, né? Porque eles querem aquele fornecedor, enfim. E você apresentando os riscos, né? Lembrando que compliance, ele apresenta dados e ele recomenda, ele não decide. Então, é importante também ter isso. Quem aprova o quê? Para compartilhar essas responsabilidades, tá? Então, acho que o importante é ter uma diretriz, uma política bem definida para conseguir que esse processo aí funcione ao longo do tempo. Lucas, qual que é a sua mensagem final? O que é importante do compliance na cadeia de fornecimento? Perfeito, acho que aqui, para a gente ter uma cadeia de fornecimento com mais governança, né, com mais compliance, acho que o importante é a gente definir, né, primeiro quais são os parâmetros e a gente entender muito bem o que a gente espera ali mitigar de risco dessa nossa cadeia de fornecimento e como a gente fazer isso da forma mais eficiente possível. E lembrar que quando a gente está falando de governança, quando a gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente tem que olhar sobre todos os aspectos, e às vezes governança é só um deles, e a gente precisa também tentar olhar de uma forma única para esses aspectos aqui, quando a gente está falando da nossa cadeia de fornecimento, para que ela não seja um detrator, mas pelo contrário, né? A nossa cadeia de fornecimento ela seja um parceiro ali para caminhar junto com a gente. Roberto, qual que é a tua mensagem final sobre o tema? A minha mensagem final é de enfatizar a importância da melhoria contínua. Então, a gente achar que, né, o que funcionou, né, anos atrás, vai continuar funcionando, não vai. Então, as pessoas são pessoas, elas mudam, elas evoluem, a sociedade também tem aspirações que também variam no tempo. Então, eu acho que se a gente tiver essa consciência de que, primeiro, precisamos verificar, então é meio que o ciclo PDCA, né? Então, a gente precisa dar uma olhada no o que tem hoje, para a gente ver se está funcionando. Ouvir é muito importante, tá? Então, assim, alguém que não ouve, não funciona numa área de compliance. Tá? Então, você precisa ter realmente essa predisposição, e tanto internamente quanto externamente, né? Então, você precisa ter essa predisposição para escutar, né? Bem, inclusive, a Patrícia falou, né? No final é resiliência. E, às vezes, escutar coisas que você não gosta, você não, né? Agora, você não pode se ofender. Tá? Então, assim, nesse ciclo, né, de melhoria contínua, a gente aprender sempre um pouco mais, aprender a fazer benchmarking, né? E aprender com outras empresas e outras pessoas. Principalmente pessoas, né? Porque as empresas não ensinam nada, quem ensinam são as pessoas. Pessoal, quero muito agradecer primeiro aos nossos convidados, ao Roberto, à Patrícia, né, ao Lucas, estarem aqui com a gente essa noite, compartilhando um pouco desses insights, compartilhando, né, um pouco de experiência para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Quero agradecer a presença de vocês, né, que puderam estar conosco nessa noite, né, nesse encontro, para ter mais uma noite de aprendizado. E qualquer dúvida, qualquer novo conteúdo que vocês gostariam de acompanhar, né, sigam a Gedanken nos nossos canais sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, que nós estamos aqui à disposição. Agradeço mais uma vez a todos e tenham
uma boa noite, um bom descanso.